Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos 13 capítulos de um livro bem intrigante chamado Você Governante, do Márcio Bringuente. Isso aqui não é só mais um livro teórico, não. É praticamente um manual prático sobre a mecânica comportamental e até mesmo espiritual por trás da liderança. Então vamos desvendar como essa transformação realmente acontece na prática. Para organizar a nossa análise de hoje, a gente vai seguir uma trilha de 6 passos. Começamos descobrindo o governante interior, passamos pela arte da liderança, navegamos por decisões e crises, exploramos a ética e a visão de futuro, entendemos a importância do autocuidado e, no final, revelamos quem é o mentor supremo dessa jornada toda. Certo, vamos começar pelo começo. Descobrindo o governante interior e despertando esse poder interno. A grande sacada do texto é que a verdadeira liderança nunca, mais nunca mesmo, começa antes da gente aprender a governar a nossa própria bagunça interna. O autor chama isso de o poder de governar a si mesmo. E é super interessante porque a autoconsciência não é tratada aqui só como uma habilidade de gestão que a gente aprende num cursinho. Ela é vista como um dom divino, algo essencial que exige da gente um reconhecimento brutalmente honesto das nossas próprias forças e fraquezas. E para atingir esse nível elevado de autoconsciência, a obra traz um exercício bem prático, chamado de visualização de propósito. Funciona assim. Antes de dormir, a gente pega um copo de água e faz uma pergunta direta sobre a nossa própria missão de vida. Parece simples, né? Mas a ideia é usar isso como uma âncora, focando a intenção e meio que programando o subconsciente naqueles minutos antes de cair no sono. É uma forma de alinhar a identidade antes do descanso. Avançando para o nosso segundo ponto, a arte da liderança, com foco em servir e elevar as outras pessoas. Bom, depois de organizar a casa por dentro, é a hora de olhar para fora. Aqui, o conceito de liderança é totalmente redefinido. Esquece aquela ideia de pura autoridade. Liderar é servir. E para ilustrar isso, o livro pega comportamentos de figuras históricas e bíblicas e transforma em ferramentas táticas para os dias de hoje. Moisés, por exemplo, nos ensina sobre confiar no processo mesmo sem ver o plano completo. Josué é a personificação da coragem proativa diante da adversidade. E Davi? Ele nos mostra o poder de corrigir a rota rapidamente através do arrependimento e do alinhamento. Na hora de montar uma equipe, a metáfora do autor é exatamente como construir um prédio num terreno vazio, assentando tijolo por tijolo. Mas tem um detalhe absolutamente crucial nisso tudo: o alinhamento de propósito e valores, que a obra fundamenta lá em 2 Coríntios 6,14. É um alerta bem contundente. Juntar pessoas com valores éticos divergentes é a receita certa para corroer as fundações de qualquer liderança que queira ser duradoura. Toda essa mentalidade acaba criando uma linha divisória bem clara. A simples gestão é vista apenas como a capacidade de se manter no topo de uma hierarquia, meio que mandando nos outros. Já a verdadeira liderança é algo muito maior. É um foco incansável em elevar as pessoas ao redor, criando sempre novos líderes. É sobre servir de escada para os outros subirem. E isso nos leva à terceira parte da nossa análise, navegando por decisões e crises, o verdadeiro teste de fogo. Afinal, todo mundo que lidera vai acabar enfrentando uma tempestade mais cedo ou mais tarde, e é bem aí que a governança interna é atestada para valer. Tem uma frase no texto que diz: "Não existem erros, apenas aprendizados. Isso é o puro reenquadramento cognitivo." Quando as coisas ficam difíceis, não é o caos externo que dita o resultado, mas sim a postura proativa de quem está no comando, como quem decide conscientemente qual caminho pegar em um grande cruzamento. E para não perder a cabeça durante essas tempestades, o autor faz uma distinção incrível entre sucesso e felicidade. Sucesso é conseguir alcançar o que se deseja, mas a felicidade é a capacidade de aceitar plenamente e ser grato pelo que você tem hoje. Entender a fronteira entre essas duas coisas é exatamente o que mantém o nosso emocional blindado sob altíssima pressão. Então, fica a pergunta: como a figura de um governante emerge no meio do caos? A resposta do livro é funcional e bem direta. Uma crise não é um muro intransponível, é uma incubadora de crescimento. Só que ela exige algumas coisas. Exige que a gente tenha uma escuta muito ativa, muita empatia e, principalmente, uma manutenção quase sobrenatural da calma quando o estresse bate no teto. Vamos então para o nosso quarto ponto: ética e visão de futuro, a nossa bússola moral. Olha, sobreviver à crise é ótimo e vital, mas liderar a longo prazo pede uma direção ética clara. É aqui que entra o conceito da bússola moral.
A dica mais prática que o autor dá é a necessidade de silenciar ativamente as distrações que vêm de fora. Sabe aquele barulho e correria do dia a dia? Pois é, a gente precisa silenciar isso para conseguir ouvir aquela voz interior inextinguível e alinhar as atitudes diárias com os nossos valores mais essenciais. Com a bússola moral calibrada, o foco muda para a inovação estruturada. Precisamos ter a coragem de cultivar uma cultura de experimentação constante e não ter medo de abraçar o fracasso como uma baita ferramenta de aprendizado. E o mais importante, desenhar e comunicar um futuro tão claro, tão atraente, que qualquer pessoa vai querer arregaçar as mangas e ajudar a construir essa realidade. E para sustentar tudo isso, chegamos à parte 5, a importância do autocuidado e de nutrir quem lidera. Porque vamos ser sinceros, a exigência mental dessa jornada é gigante. Por isso, o livro bate na tecla da biologia básica. É preciso nutrir a si mesmo para nutrir os outros. Cuidar do próprio corpo e da própria mente nunca deve ser visto como um ato de egoísmo. Muito pelo contrário. É a única garantia sustentável de que a gente vai continuar prestando um serviço de excelência para as equipes e para a comunidade. O que é fascinante aqui é que a obra foge dos clichês e entra fundo na ciência contemporânea. A gente vê uma convergência entre governança espiritual e áreas modernas, tipo a nutrigenômica. O texto traz recomendações práticas, baseadas em ciência, sobre coisas como jejum intermitente, exercícios aeróbicos e de força e o consumo de alimentos superdensos e nutrientes, como ovos e coco. Tudo isso visando a otimização absoluta da performance e uma saúde integrativa. E, finalmente, chegamos à parte 6, o mentor supremo revelado. Agora a gente chega no clímax narrativo da nossa análise. Desde o comecinho do livro, tem uma figura sábia chamada de o amigo do Bringente, que fica dando as diretrizes. E a grande revelação da obra é que esse conselheiro sábio é, na verdade, uma representação da presença divina, o grande Eu Sou. Isso amarra a ideia central do livro. O verdadeiro comando de si próprio é o resultado de uma parceria diária, lado a lado e ininterrupta com o divino. E para trazer tudo isso para o mundo real e material, o livro propõe uma tática final fantástica, a carta de 1 ano. A ideia é se projetar 12 meses no futuro e escrever todas as conquistas, só que no tempo passado, como se elas já tivessem acontecido. A gente sela essa carta e só lê 1 ano depois. Isso é uma técnica poderosa de ancoragem neurolinguística. O nosso cérebro recebe essas ordens bem claras no papel e começa a trabalhar silenciosamente para transformar tudo isso em realidade. Para encerrar a nossa exploração de hoje, vamos voltar a uma pergunta que o autor faz lá na introdução, mas que agora ganha uma magnitude imensa. Depois de aprender a governar o nosso interior, estruturar o ambiente ao redor, passar pelas tempestades e se conectar com esse mentor supremo, fica a reflexão. Quem todos nós queríamos ser ontem e quem nós vamos nos tornar a partir de hoje. Pensem nisso. Um abraço e até a nossa próxima análise.